Boa tarde para todos, paz do Senhor, amados, tudo bem? Vamos nesta oportunidade falar sobre o terceiro templo. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar sobre este tema, o terceiro templo. Se não, eu vou te explicar antes de fazer a leitura. O terceiro templo, ele faz parte da escatologia judaica e também da cristã. Para os judeus, o terceiro templo ele será edificado pelo Mashiach ben David, ou seja, o Messias, filho de Davi. Quando vier, edificará o terceiro templo, restaurará os sacrifícios, todo o culto judaico. É isso que os judeus esperam. Na teologia cristã, o terceiro templo, digo bem na escola dispensacionalista, os dispensacionalistas esperam a edificação do terceiro templo pelo anticristo. Aquilo que para os judeus é o Cristo, para a teologia cristã será o anticristo. Então, feita esta observação, nós vamos aqui ler a palavra de Deus em 1 Coríntios 3,16, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, é santo. Quando o apóstolo Paulo, queridos, escreveu esta epístola aos Coríntios, lá por volta do ano 56 depois de Cristo, vale lembrar que o templo ainda estava de pé, que nós conhecemos por segundo templo. Primeiro foi o templo de Salomão, depois foi o de Zorobabel, que culminou no templo de Herodes. Então aí nós temos o segundo templo. Então quando Paulo falou essas palavras, o segundo templo ainda estava de pé. E obviamente havia sim uma tradição, com certeza, mesmo na época de Paulo, de que o Messias haveria de trazer à tona o terceiro templo. Paulo, ele com certeza conhecia essa tradição. O Talmud, ele registra essa crença de que o Messias haverá de construir o terceiro templo, como já fizemos menção. Mas a questão é, na teologia de Paulo, no cristianismo, o terceiro templo é realmente um templo de pedras, um templo tipo o templo de Salomão, tipo o templo de Herodes? Essa é a grande questão. Será que é? Não. Para o apóstolo Paulo, para o cristianismo, o terceiro templo ele já foi construído. E o terceiro templo ele foi construído quando o segundo templo ainda estava de pé. Não precisou o segundo templo cair para que Deus levantasse o terceiro templo. O terceiro templo ele tem como pedra fundamental, pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. E o terceiro templo ele iniciou-se com a ressurreição de Cristo. Cristo diz: derribai este templo e em 3 dias eu o reedificarei. Aí nós temos o início do terceiro templo. O terceiro templo, queridos, não é outra coisa senão a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela visão que Ezequiel viu ali no capítulo 40, 42, sobre um templo, sobre um santuário, ali não é outra coisa senão um retrato da igreja em termos espirituais. É bem verdade que os dispensacionalistas eles esperam um templo literal, como eu já falei, templo de pedras, onde há sacrifícios literais, tipo os que haviam no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, até Cristo. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo, ele olhando para aquelas passagens do Antigo Testamento que fala de um templo, de uma restauração, de sacrifícios, aquela questão toda, isso tudo é aplicado à igreja. O terceiro templo é a igreja. O terceiro templo já foi edificado, já foi inaugurado. O terceiro templo ele é composto de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. O terceiro templo é a igreja. Não espere por um templo literal de pedras. Certamente isso acontecerá. Isso acontecerá. Mas, de acordo com o cristianismo ortodoxo, quem construirá o terceiro templo para os judeus é o anticristo. Porque o terceiro templo, na visão cristã, ele já está de pé. O terceiro templo é a igreja.
Aí você pergunta, professor, e os sacrifícios? Os sacrifícios são sacrifícios espirituais. Os sacerdotes somos nós. Nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do novo templo. O sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então, por aqui você tem uma ideia de que o terceiro templo já está de pé e o terceiro templo é a igreja. Por isso é que Paulo diz, vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Paulo, quando falou isso, ele estava dizendo, vocês são o terceiro templo, nós somos o terceiro templo. Então, para o cristão verdadeiro, para o cristão que recebeu uma luz, para o cristão que entende o Novo Testamento, ele não espera um terceiro templo de pedras como os judeus, porque ele sabe que a igreja já é o terceiro templo. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.